Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você um estudo bíblico, onde nós estaremos fazendo uma vez por semana um estudo dentro da Bíblia judaica com uma introdução ao hebraico. Este estudo nosso online faz parte também de uma grade que nós estamos aí ofertando para jovens, adolescentes e adultos. Talvez haja alguém que pergunte: o que será que é interessante eu estudar um pouquinho do hebraico? Eu não sou uma pessoa expert no hebraico, mas sou uma pessoa que tem sede e fome da palavra de Deus. E a gente vai caminhar junto nessa introdução ao hebraico. Então, por isso estou sendo sincero, eu não sou um especialista, mas nós vamos caminhar numa introdução ao hebraico. Isso aí para os nossos jovens adolescentes vai já trazer uma base nas escrituras, vai trazer também um conhecimento sobre a cultura judaica, que é uma cultura muito linda, abençoada, e está no propósito de Deus. Então, o Senhor Deus, Ele, o Criador de todo o planeta, de toda a humanidade, mas o Velho Testamento diz que Ele escolheu uma nação exclusiva para Ele. Então, Israel é o relógio cronológico de Deus para com a terra, tá bom? Mesmo falando um pouquinho do Velho Testamento, sou uma pessoa bem focada na nova aliança, na pessoa de Jesus. Então, todos os nossos estudos têm o objetivo de apontar e de revelar a pessoa de Jesus, tá bom? Então, olha, introdução ao hebraico é interessante para a gente falar para os nossos jovens, adolescentes, que nós temos agora uma criação de um curso, onde nós iremos falar com eles de maneira bem prática, bem espontânea e trabalhar algumas coisas. E nós temos também para a nossa classe de adultos, que inclusive tanto uma classe quanto a outra compõem aí outros módulos que serão bem importantes, tá bom? É a direção dada pelo Senhor para a gente cooperar com o corpo de Cristo no seu aperfeiçoamento. Então nós estamos aí com este projeto de escola missionária, tá bom? Nosso estudo hoje é introdutório para você conhecer um pouquinho mais sobre essa nossa caminhada na introdução ao hebraico, hoje falando da Bíblia e falando da Bíblia a respeito de uma tradução bem próxima daquilo que é o original, porque saiba você, inclusive não dentro das igrejas, mas fora das quatro paredes, existem várias discussões a respeito de nomes, significados, e como profissionalmente eu trabalho muito na questão terapêutica, na questão de docência. Então nós, pela graça de Deus, podemos então, durante alguns anos, estar estudando um pouquinho de linguística a respeito do significado das palavras, as origens, a comunicação, a verbalização, e tudo isso aí é bem interessante. Por quê? Porque existem as nações e várias nações têm a sua língua própria. Aqui no Brasil a gente fala o português do Brasil, porque existe o português de Portugal, mas as traduções, elas, dentro do original, elas receberam aquilo que o tradutor estava entendendo por significado na ocasião que ele estava traduzindo. É a mesma coisa de você assistir um filme aí hoje no cinema ou no streaming, seja qual for a plataforma, e você assistir um filme feito, produzido nos Estados Unidos
todo na língua inglesa, e quando você vê o título do filme, ele não é exatamente ao pé da letra aquilo que está escrito para o americano. Então, estou só fazendo aí uma analogia para você a respeito da importância de estudar com um pouco mais de profundidade a respeito das escrituras sagradas, tanto numa questão do nosso português e quanto aquilo que eu estou falando para você hoje, que é uma introdução ao hebraico. Obviamente que aqueles, e a gente tem esse módulo no nosso curso aí completo para os adultos, aqueles que queiram fazer bacharel em teologia, vão ter aí as aulas de grego, que não é comigo. Eu ainda não assimilei o grego e não sei se vou assimilar, mas a língua grega, a qual foi escrita o Novo Testamento, mas eu quero dizer para você que mesmo que na língua grega, sendo escrito o Novo Testamento, Jesus ele não falou em grego, tá? Jesus não falou em grego. Então, devemos estudar o grego? Devemos estudar o grego. E existe um porquê da Bíblia está escrito alguns textos em aramaico, uma língua muito antiga, em hebraico e em grego, porque diferentemente do nosso português, para se ter um exemplo, existem palavras que o seu significado é único, não há duabilidade, não há dúvida sobre alguns termos, tá bom? Segundo ponto, Deus leva muito a sério a respeito da linguagem, da verbalização. Ele leva tanto a sério que na cultura judaica os nomes têm um significado, e o significado na cultura judaica ele é mais valorizado do que no Brasil. Então, por exemplo, eu sei o significado do meu nome, e o meu nome é em português. Agora, existem pessoas na cultura judaica, e eles levam isso daí muito a sério, a respeito do nome e o significado. Óbvio, lá em Israel existem pessoas que de repente na atualidade de hoje não ligam muito para o significado do seu nome, possa ser que haja. No nosso Brasil há pessoas que gostam de saber o que é o significado do nome, óbvio que há. Então vou citar um exemplo aqui de um nome chamado Ana. Ana significa graça, favor imerecido, e a Bíblia ela nos traz algumas mulheres valorosas com o nome de Ana, e algumas delas, inclusive, elas não estavam por um acaso com o seu nome dado Ana numa ocasião de texto bíblico. Significa graça, favor imerecido. E a graça, favor imerecido, quem instituiu foi a pessoa de Jesus. Então Jesus instituiu a graça, o favor imerecido. Então o nome Ana significa graça, favor imerecido. Então olha que interessante. Cada vez agora que você olhar nas escrituras sagradas um texto que fale a respeito de um personagem bíblico chamado Ana, você vai perceber que o nome daquela pessoa é Ana, existiu aquela pessoa, mas na cultura judaica o significado estava sendo graça, 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 favor imerecido. E esta graça, favor imerecido, se refere à pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, ele instaurou a graça. Não uma graça banalizada, tá? Quando a gente fala hoje de graça, muitas pessoas levam muitas vezes para alguns extremos. Eu também já fui assim, tá? E aí eu corrigi a minha vida, e corrigindo a minha vida, eu pude observar, e por muito tempo, aí podendo ser ministrado, olhar, estudar, tive e tenho a humildade de reconhecer que por algum momento eu levei algumas coisas ao extremo, achando que era de um certo jeito, de um certo formato, tá?
E não é. E por ser isso daí, a questão da graça, não é? Então, se na Bíblia alguém está chamando Ana, graça, favor imerecido, está se referindo à pessoa do nosso Senhor Jesus. Não, como estava dizendo, como uma graça banalizada, tá? Mas olha, quem pagou o preço pelos pecados, todos os pecados de todos os seres humanos, e em qualquer época, porque o preço pago por Jesus, ele está fora do tempo. Hoje, Jesus continua o mesmo Jesus poderoso para perdoar pecado, porque ele pagou lá na cruz do Calvário. Então, quem pagou o preço foi Jesus, o preço de salvação. E o preço de salvação é um preço de pagar pecado. Então, Jesus pagou o pecado. Agora eu, para entrar na graça, primeira coisa, eu tenho que ter esse reconhecimento, que Jesus ele fez algo que não existem palavras para descrever o que ele fez. Então, o que Jesus fez é sem palavras. Não há amor que se compare a este, de alguém morrer pelo ímpio, de alguém morrer, olha, alguém morrer por um bom, um pai morrer por um filho, existe muitos. Mãe morrer por um filho, existem muitas. Mas alguém morrer por todos os ímpios, pecadores, e à medida que aqueles ímpios e pecadores vão reconhecendo, vão entrando nesta graça, agora pega esse ponto, entrar na graça significa nascer de novo. Aquele que nasce da água e do Espírito, ele então recebeu a graça salvadora de Jesus. Foi isso que Jesus conversou com o mestre, que está escrito em João capítulo 3, de que o homem, para entrar no reino dos céus, tem que nascer da água e do Espírito, não é? E aí Nicodemos ainda ficou um pouco confuso, mas como é que um homem vai voltar para o ventre da mãe? Não tem como o homem voltar para o ventre da mãe. Então, assim, a graça, ela é alcançada numa plenitude de vida quando a pessoa nasce de novo, tá bom? E aí a pessoa nasceu de novo, ela vai lutar contra o pecado, mas ela vai continuar pecando, tá? Mas ela não pode estar pecando deliberadamente. Agora, quem nasceu de novo, ele vai lutar contra o pecado, ele não vai sorrir para o pecado. Então daí cai por terra todo o sistema muito religioso, num requisito de super-homem, super-mulher, homens que não erram, homens que não falham. E aí, muitas vezes, há muitas pessoas que estão pregando a própria vida, não é? Pregando a própria vida. E estas pessoas que estão pregando a própria vida, não posso dizer que eu não tenha que ter uma vida direita, não é isso, tá? As pessoas que estão pregando a própria vida é muito arriscado, porque elas vão cometer um erro. E elas cometem erro como eu cometo erro. Mas quem é a pessoa a ser buscada, quem é o intermédio entre Deus e os homens, é a pessoa de Jesus, tá? Então, nessa questão, a gente tem até vivido aí um tempo de idolatria ao homem. Idolatria não é só a imagem de escultura, mas idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E tem muita gente idolatrando homens, tem muita gente deixando-se idolatrar, e o homem não tem essa estrutura, nem para ser idolatrado, nem para idolatrar, tá? Então alguma coisa vai dar errado, Então tem muita gente sendo idolatrada, muita gente achando muito bom isso daí, ser idolatrado. Tem muita gente idolatrando placa, idolatrando familiares, idolatrando carro, idolatrando bens, empresa, enfim. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Agora, verbalizar isso, muita gente verbaliza, mas muita gente tem tentado tomar o lugar de Deus, ou tem ocupado o lugar de Deus com outras coisas, tá bom? Com outras coisas. Então, idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus, ok? Então, olha, a gente conheceu um pouco do hebraico, principalmente
alguns textos, alguns nomes, significados é de suma importância, e você vai compreender em algumas ministrações ou cursos que nós assim o fazemos, que o significado é muito importante na vida do ser humano. A nossa comunicação, ela se baseia no significado, tá? Nós estamos conversando aqui no português, eu sou brasileiro, falando em português, ou tentando falar português, porque a nossa língua não é fácil, mas tudo aquilo que você escuta e você entende é porque existe um significado dentro de você, tá bom? Inclusive, quando eu digo a palavra graça, ela tem um significado dentro de você. E aí eu gostaria que você fizesse algo. Esta palavra graça, quando você escuta, qual é o significado que bate dentro de você? Significa assim, graça agora tudo pode? Opa, não é isso. Graça é o quê? Eu preciso alcançar a graça de Deus. Como é que eu alcanço? A Bíblia diz que é pela fé. É pela fé que sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Olha, então a fé é a ponte que me liga à questão da graça. Lembrando você, na cultura hebraica, no nome hebraico, graça significa Ana. Então, quem tem o nome de Ana significa graça, favor imerecido. E esse favor imerecido se refere à pessoa de Jesus, tá bom? Videozinho curto hoje para que você não fique enjoado de mim, nem da palavra, nem das ministrações. Mas nós estamos aí agora ofertando, e você dá uma olhadinha no nosso site, dá uma olhadinha no nosso projeto, a respeito da nossa escola missionária, para que a gente possa cooperar aí com pessoas que têm um chamado, e aqueles que ainda não sabem o seu chamado também poderão fazer o curso e descobrir durante o curso o seu chamado. E a gente está aí para trabalhar com você, para que você seja um pastor, para que você seja um professor, para que você seja um mestre, para que você seja um evangelista, e para que a gente também possa estar ensinando os nossos jovens adolescentes a respeito das Escrituras Sagradas com profundidade, tá bom? Além da gente ensinar para os jovens adolescentes e os adultos, né? Existem alguns módulos complementares. Então os jovens adolescentes vão estudar inglês, ok? Eles vão estudar inglês na nossa escola missionária. Eles vão estar estudando optativo, gastronomia, bem interessante, não é? Gastronomia só para menina? Não. Você vai olhar no YouTube aí, quantos homens aí são chefes, não é? De culinária, gastronomia. Então, vão estudar gastronomia, que é optativo. Tem gente que não vai querer, certo? Mas, interessante estudar, por qual motivo? Amanhã ou depois viaja e vai saber fazer uma comida. Amanhã ou depois viaja e precisa de um meio de sobrevivência. E esse meio de sobrevivência, muitas vezes, pode ser ele uma questão de alimentação, tá? Então a pessoa vai, se alimenta, a pessoa vai, sabe fazer sua própria comida, ou ela de repente, ou ele de repente, começa a trabalhar com isso, então tem o seu sustento, e em um período do dia trabalha, e no período do dia faz a obra de Deus. Então a gente tem esse módulo de gastronomia também, tá bom? E além desses módulos, para os jovens a gente tem informática, para que também tenha aí uma condição profissional, empregabilidade, vão também estudar informática. Então, só, jovens adolescentes vão estudar inglês, introdução ao hebraico, gastronomia optativa e informática, tá bom? E, óbvio, a introdução ao hebraico para estudar a palavra de Deus, tá bom? E os adultos, além desses 4 itens, eles vão poder estudar hebraico, vão poder estudar inglês, vão poder estudar gastronomia, vão poder estudar informática, se quiser, mas a gente abriu alguns módulos novos. Formação de intercessores, porque o povo de Deus, além de orar, tem que interceder, tá bom? E o evangelista digital, porque as redes sociais estão aí. Pandemia, inclusive, quem ficou parado aí achando que YouTube era do diabo, Instagram era do diabo, Facebook era do diabo, teve que rever seus conceitos e estar nas redes sociais ministrando a palavra de Deus. E durante o lockdown, para quem não sabe, a palavra de Deus se multiplicou. Muitas pessoas em casa, por causa de lockdown,
tiveram que buscar alguma coisa para ver e ouvir, e muitas delas conheceram o Evangelho nessa ocasião, tá bom? Então, você vai aprender aí como fazer um post bem feitinho, como é que você vai administrar uma rede social, nós vamos gravar mensagens, nós vamos editar mensagens, vamos te ensinar a ter um canal do YouTube, tá bom? Para você colocar as suas mensagens. E não só isso, tá? Mas presencialmente a gente também vai estar ensinando você e gravando você as suas mensagens, tá? E à distância, a gente também vai dar essa assessoria para você gravar seus vídeos e colocar aí na internet, mas por isso você vai estudar muita coisa da Bíblia, para que você não saia na internet falando aí pregação que não veio da fonte, que é a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, acesse o nosso link aí abaixo e o Senhor esteja conosco.